Para você ligado no canal Novaco, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 5, não, dia 6 de setembro de 2021. Estamos aqui na edição número 436 do canal Novaco, sendo gravada mais precisamente a 1h27 da tarde do horário oficial de Brasília, começando mais uma edição aqui no canal. Você que está nos acompanhando e nessa edição gravada, aquele grande abraço. A gente adora quando vocês logo na Premiere já dão aquele like e aquela compartilhada no vídeo. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanha. Bom, Fórmula 1, a corrida não foi. É difícil falar, né? Porque o pessoal esperava, depois daquela nhaca daquele Grande Prêmio da Bélgica, que não teve corrida, que o Grande Prêmio da Holanda seria, né, uma guerra Ben-Hur, pessoal com uma mistura de Ben-Hur com Road Rage, né, que é aquela jogar pedaço de pau na cabeça do outro piloto, ia voar caco de fibra de carbono para todo lado. A corrida não foi isso, a corrida foi mais tática e alguns fãs da Fórmula 1 obviamente não gostam dessa forma que é a corrida tática, né? Que o piloto da frente fica ditando o ritmo dependendo de o que o piloto de trás está fazendo. Nesse caso, até a oitava volta, o Verstappen já tinha aberto ali quase 3 segundos de vantagem. Quando o Hamilton viu que a viola já estava em caco, que naquele ritmo de economizar pneu ele não ia chegar nunca no Verstappen, ele começou a apertar o pé e forçou ali uma primeira parada mais cedo. Só que o Verstappen, com a Red Bull, com o melhor carro que tem neste momento, no, em qualquer tentativa da Mercedes de fazer a tática diferente, a Red Bull respondia logo depois. E foi assim o resto da corrida inteira. O Verstappen conseguiu se desvencilhar cedo depois da primeira parada do Bottas, chegou e passou. O Bottas não conseguiu segurar e depois teve que abrir a porta, obviamente, para o Hamilton. E o Bottas ainda teve um pequeníssimo problema chamado Sebastian Vettel, que rodou na frente dele na curva 3, bem aonde os pilotos ali por cima da curva estavam fazendo o traçado, e ele acabou perdendo 3 segundos ali logo depois da parada dele. Naquele momento, Valtteri Bottas estava definitivamente fora da briga. Não que ele fosse, né, roubar a vitória do Hamilton, mas a Mercedes contava com ele mais perto ali do Verstappen para fazer com que a Red Bull se preocupasse com, ao invés de um piloto, só dois. Não aconteceu dessa forma. Assim sendo, o Max Verstappen passa Lewis Hamilton por 3 pontos na liderança do campeonato, 224,5 a 221,5. O Bottas retoma a terceira colocação com o pódio lá na Holanda, com 123. E Norris, apesar de perder a terceira colocação, mantém ainda a diferença para o Pérez, que, né, o Pérez chegou lá na oitava posição, perdão, mas fez o que dava para fazer. Não tinha muito para onde correr ali. O Pérez, depois que a Red Bull executou a troca de motor, que causou a punição. Ele largou dos boxes junto com o Latifi. Latifi que no sábado, pumba, no muro. Aí a Williams foi lá, trocou o chassi. E a troca de chassi automaticamente largada do pit lane. No mais, o Ocon dando aquele migué do Multi 21, né? Saudoso Multi 21 lá de Sepang da Red Bull, pedindo pro pessoal da Alpine deixar ele passar o Alonso. O pessoal, obviamente, não falou nada, né? Apenas respeitosamente ouviu a reclamação e não. Sabe aquele quando você liga para o SAC, né? Serviço de Atendimento ao Consumidor? Oh, sua reclamação será analisada em até 5 dias úteis. Foi isso, mais ou menos, que fizeram com o Ocon. Ele não passou. O Alonso esticou bastante a primeira parada, conseguiu salvar o set de pneus para o final. Teve um pneu no final da prova um pouco mais inteiro. Chegou e passou o Sainz, conquistou assim a sexta colocação. A Ferrari tinha carro, pelo menos parecia na sexta-feira que teria carro para acompanhar as duas da frente, né? Mercedes e Red Bull, mas não foi isso que aconteceu. Ficou atrás da AlphaTauri. Nosso amigo Pierre Gasly, que fez uma tática de parar mais cedo,
não perdeu muito tempo atrás do Alonso quando precisava ultrapassar e assim conseguiu vencer a tática do Leclerc, que era de parar mais tarde. O Leclerc que chegou a andar na terceira colocação, mas o Gasly executou sua tática com maestria e terminou assim na quarta colocação. É mais uma, mais um top 5 do Gasly. Se eu não me engano, é o quarto nas últimas 5 corridas. E o Gasly tem feito bastante o nome dele nessa temporada, tentando garimpar uma vaguinha na Red Bull já para o ano que vem. Aliás, para o ano que vem não, para o ano 2023, né? Porque para o ano que vem, todo mundo sabe, é Pérez e Verstappen. No Mundial de Construtores, a Mercedes ainda mantém a liderança em função da baixa pontuação do Pérez, né? Inclusive abriu a diferença que tinha, agora são 12 pontos de vantagem, 344,5 a 332,5. Lá na briga pela terceira posição, a Ferrari retoma a terceira posição nesses altos e baixos, muito porque a McLaren com o Norris e com o Ricardo terminou lá embaixo, né? Norris em décimo, Ricardo não pontuando. Uma pífia prova do Ricardo, diga-se de passagem, ele que largou na décima colocação. Com a caída do Pérez ali, ele teria a chance de fazer pelo menos um pontinho, né? Pelo menos um 10º lugar. Só que ao invés disso, preferiu ser sarcástico no rádio. A falta de educação excepcional com relação ao seu engenheiro. Tinha nada que dar aquela respostinha sarcástica, tinha que tentar sim segurar o Pérez o máximo possível. Não deu, né? O Pérez ia passar? Ia. Mas se o box pede, você ouve, obedece e discute depois na salinha com porta fechada. Esse é o jeito profissional de fazer as coisas, não aquele rádio cheio de malemolência do Ricardo, tá? O que ele tá tendo de malemolência no rádio tá faltando para ele dentro do cockpit. Notícia do dia, obviamente, foi o anúncio do Bottas lá na Alfa Romeo para 2022. Isso abre todo o caminho do mundo para que Russell seja anunciado na Mercedes, a não ser que o Toto Wolff e o pessoal da Daimler invente alguma coisa. Porque nessa altura do campeonato não dá para duvidar de nada, né? Depois que a Mercedes conseguiu esse acordo lá com a Sauber, que pelo jeito vai chamar Alfa Romeo Sauber Mercedes, bem no estilo BMW Sauber Ferrari dos tempos do Pérez, né? O Bottas vai fazer um contrato multianual, não informou a duração do contrato, mas ele vai ter ali o seu protagonismo dentro da equipe, coisa que poucas vezes ele teve na carreira. Se eu não me engano, ele teve ali durante metade de um campeonato contra o Massa na Williams, ou alguma parte do campeonato, e contra o Senna na própria Williams, né, o Bruno Senna. Depois disso, realmente, eu não lembro do Bottas deflorando, né? Ele teve ali aquele começo de temporada bom em 2019, mas depois entrou em ladeira abaixo. A versão 2.0 não funcionou em 2020, a versão 3.0 muito menos nesse ano. E o Bottas, depois de receber todo o carinho do mundo, tanto da equipe Mercedes quanto do Lewis Hamilton nas redes sociais, parte assim para a Alfa Romeo no que vem. Depois de ficar, né? Aliás, não foi culpa do Bottas aquele lance da volta mais rápida, tá? O engenheiro estava completamente perdido. Depois que eles viram, a Mercedes viu que estava com a tática completamente atrapalhada, porque eles erraram a tática, eles pararam pelo menos 8 voltas antes do que deveria ter parado para colocar os pneus médios. O Hamilton depois denunciou isso no rádio, né? E nas entrevistas pós-prova também. Mas ali o engenheiro tinha que ter falado, Bottas, segura aí, economiza pneu, você não vai perder a terceira colocação. Aí coloca o Bottas para trocar pneu, o que, que o Bottas vai entender? Volta mais rápida, lógico. Aí ele entra no rádio e fala, vou fazer volta mais rápida? Box não. Depois de 2 voltas fala, não, pode fazer a volta mais rápida porque o Hamilton a gente vai parar ele, ele vai retomar. Então por que, que você vai colocar um piloto que já está com a terceira colocação garantida, não tem ninguém para atacar ele, para que você vai colocar ele em risco de fazer uma volta rápida, errar e perder essa terceira colocação? Pessoal do box da Mercedes ontem, depois da segunda parada, se perdeu. Eles tinham como consertar a tática ontem, que era parar, usar aquele pneus
aquele set de pneus macios que eles colocaram no Hamilton no final da prova, umas 14 voltas antes. E aí daria para o Hamilton tentar um ataque ali no final, andando em ritmo de. Aí tem que andar em ritmo de classificação, usando o motor o tempo inteiro. Não fizeram isso. Verstappen primeiro, Hamilton segundo, Bottas terceiro. E um acerto do Rogério Elias, né? Ele que acertou o pódio lá depois do. No sábado, lá no canal Automobilismo para Principiantes. Próxima corrida já nesse final de semana, Grande Prêmio da Itália. Aí vamos ver, né, se o Raikkonen vai participar, porque o Raikkonen ele foi autorizado a sair da Holanda num jato particular e descansar em casa. Então ele agora vai ter que apresentar um resultado de Covid negativo 3 dias antes de chegar na Itália. Se ele fizer essa apresentação, já que ele está vacinado, ele pode correr. Se não, ou vai entrar Kubica de novo, ou vai entrar Callum Aylott, que não correu esse final de semana justamente porque ele estava lá nos Estados Unidos treinando com a Real. Então, ele está fazendo a quarentena da volta dos Estados Unidos, na verdade. Então ele não podia ir para Holanda. Acontece, né? Perdeu uma chancinha o Callum Aylott de fazer a sua estreia na Fórmula 1. O Kubica, no final das contas, com a 15ª colocação, ó, a prova correta, não tem o que tirar nem o que colocar em cima da atuação do polonês. Ele terminou na frente das Williams que o Russell não completou a prova, né? Ele estacionou no box antes, mas terminou na frente do Latifi e terminou na frente da Haas. É o que dá para fazer de alguém que conheceu o carro no sábado, sentou, acelerou e botou tempo para poder largar. E Norris, não dá aquelas fechadas não, feio, tá? Bem feio aquela espalhada. Nem no kart indoor é bonito isso que você fez ontem com o Pérez, tá bom? Desnecessário. Que deselegante, como diria Sandra Nerberg. Bom, aí teve a Fórmula 3, não a Fórmula 2, que essa Anta falou aqui no vídeo de quinta. A Fórmula 3 lá em Zandvoort, a Fórmula 2 será lá em Itália. E o Hauer voltou a pontuar bem. 35 pontos contra 15 do Jack Durham. Jack Durham não fez um final de semana campeão do mundo, né? Para quem estava pontuando para bem, né? Para não falar um palavrão, o Howard agora botou a mão e meia na taça, né? Só está esperando chegar na Rússia, que não será Estados Unidos, porque houve um acordo das autoridades americanas, dos organizadores com o Liberty Media, de falar, olha filho, vem o mínimo de gente possível, porque senão nós vamos ter que cancelar a prova. E eu ainda acho que essa prova nos Estados Unidos está completamente no telhado. Tem ainda chance dessa prova ser cancelada porque a taxa de contaminação de Covid-19 lá perto do Texas não está nada amigável. Inclusive a taxa de ocupação dos hospitais também não está nada amigável. Então eu não duvido nada dessa prova dos Estados Unidos dar aquela subida no telhado e um duplo twist mortal carpado lá de cima. Na terceira colocação nesse final de semana ficou o Novalak, que terminou o final de semana com 30 pontos. Aliás, ele foi o segundo maior pontuador, com 30 pontos. Aí teve a primeira vitória do Victor Martin, francês. Vesti, o dinamarquês, na quinta colocação, fazendo 16 pontos. E o Caio Collet, fazendo de novo um top 5 no final de semana. Mantém a oitava colocação no campeonato, 87 para 107 dos Moliá. Dá para terminar em sexto. Esse é o target para a sorte do Caio Collet, terminar na sexta colocação e partir para Fórmula 3 de novo em 2022. Não é demérito nenhum ele fazer mais uma temporada em 2022 de Fórmula 3. Eu faria, porque primeiro que é mais barato, segundo que dá para ganhar o título ano que vem. Dá para entrar ali com um ano de experiência, você automaticamente entra na lista de favoritos para o ano seguinte. Fórmula 2, para pegar um carro mais ou menos, você fazer figuração, terminar uma prova ou outra nos pontos, queimar o nome, não precisa. Eu, se sou o Collet, fico lá na Fórmula 3, feliz e saltitante, não tenho pressa. E então a próxima prova, a última rodada tripla do ano, lá em Sochi, na Rússia. E lógico, vocês acompanham os resultados aqui no canal no Vácuo. Bom,
Tivemos NASCAR, a primeira prova dos playoffs de 2021 e finalmente, aleluia, irmão, nosso amigo Denny Hamlin passou liso, aquele aramão liso de cerca elétrica que não pega nada, só dá choque. Oh, meu querido Denny Hamlin venceu lá em Darlington e conquistou assim a sua classificação automática para a próxima fase dos playoffs. Então ele já conquistou a vitória, tirou aquela nhaca. Ele mesmo no Twitter falou finalmente e botou a foto dele com a taça. Ou seja, você imagina, eu não, porque nem sabe que existe, né? Mas imprensa americana, NBC, Jeff Gordon e Michael Waltrip, todo mundo indo pro Twitter falando: "Ei, meu filho, não ganhou de novo, né? Ei, meu querido, como é que tá? Como é que tá esse top 5 aí que bate na trave?" Agora foi. E defendeu ali em cima, literalmente em cima, né? Que ele fez a linha superior ali, defendendo o famoso wall riding, quando o piloto anda esfregando o carro no muro para não ter que tirar o pé na curva, ou seja, você literalmente apoia a lateral do seu carro no muro para fazer a curva de pé embaixo. E o Larson tentou a manobra, só tirou o pé no final que ele ia dar no Hamlin, né? O Hamlin conseguiu ali. Aí o Larson terminou com o pneu furado, mas olha que temporada vem fazendo o Kyle Larson, tá? Não estava na minha lista de favoritos. Era uma pista que ele, em anos anteriores, não foi tão campeão do mundo assim lá. E olha, se renovou como piloto Kyle Larson, inclusive arrancando elogios de Tony Stewart, que se arrepende de não tê-lo contratado antes da Ganassi. E depois teve chance de novo naquele lamentável caso de ofensas racistas, né, do Larson, que ele pediu desculpa, tudo bem, né, mas foi racista. E ele teve a chance de botar o Larson lá na Stewart Haas, foi colocar o Cole Cluster, né? Joinha, você que eu dei uma pausa assim, dei um joinha na tela, vocês estão acompanhando a gente no Spotify. Mas arrependeu, né? Tony Stewart, se pudesse voltar no tempo, pegava o menino Kyle Larson pelo braço, pagava o salário dele durante o tempo que ele ficou fora, falava: "Vem cá, vamos fazer o molde do banco?" O Hendrick, que não é bobo nem nada, foi lá e garimpou. Na lista da bolha, para certificar se a gente estava acertando ou não, eu estou errando por dois. Da minha lista inicial era Byron e McDowell, 15º, 16º, estão lá na bolha. Agora me surpreende, não me surpreende tanto que a prova do Kyle Busch ontem, horrorosa. E o Alec Bowman eu esperava um pouquinho mais. Eu estou surpreso negativamente com ele ali na bolha, perdendo ali para Eric Almirola e Tyler Reddick. Então, tirando Almirola e Reddick, trocando com Bowman e Busch, então estou acertando 50% dos bampados nessa primeira fase, o que é uma ótima taxa para a primeira prova. Em termos de diferença de pontuação, ou seja, tirando que o Hamlin já está classificado, nós temos ali menos 40. O Larson está virtualmente classificado para a próxima fase, não precisa fazer nada de diferente, que a pontuação dele está lá. Agora, do resto ali, tem uma turminha ali de menos 44 do Truex Jr., que era meu favorito, e não aconteceu, até menos 60, que é o Kevin Harvick. São 16 pontos ali que eles estão mais ou menos, né? Se não fizeram as borradas até o final, estão lá. Quem precisa botar a barbinha de molho é do oitavo ao 12º. Que aí a gente tem Keselowski, Christopher Bell, Chase Elliott, Almirola e o próprio Tyler Reddick. Desses aí vão sair. Vão sair não, né? Os bombados já estão lá embaixo, mas dependendo dos top 25, né? Top 30 que porventura aparecer no meio do caminho ali, eles podem aparecer na lista de baixo. Vamos lembrar que o Reddick e o Bowman estão empatados com menos 80 pontos em relação ao líder. É um campeonato que tem trazido bastante emoção, principalmente no terceiro setor, e as chegadas das provas têm sido bem apertadas, via de regra. É uma outra prova que você tem um piloto despontando para ganhar sozinho. Ontem não fugiu à regra. O campeonato da NASCAR está muito bom e a gente está, olha,
Kyle Larson, se continuar dessa forma, vai ser difícil tirar a vitória dele lá em Phoenix, hein? É uma pista que vai favorecer o jeito que ele está andando neste momento. Olho no Kyle Larson, como diria até o José. Ô, turco bom de braço, não? Toprak Hatzgogliogli, 370 pontos, abriu 7 em relação a Jonathan Rea, ganhou mais uma vez nesse final de semana. E o Scott Redding tomou um tombinho no sábado. Isso assassinou as suas chances de continuar sonhando com o título, porque agora será uma briga lá Hamilton-Verstappen no World Superbike entre Toprak e Jonathan Rea. Brigas ferrenhas. O pessoal lá da World Superbike no Twitter, no perfil oficial, eles durante as provas soltam alguns momentos das brigas. E o Toprak com o Rea estão fazendo brigas muito ríspidas, mas muito límpidas. É uma briga dura. Você vê que os dois ali estão o tempo inteiro dando o máximo, mas se respeitando e sendo limpos um com o outro. Vale lembrar que quando o Toprak chegou na categoria, quem foi o mentor dele na categoria lá na Kawasaki foi justamente o Jonathan Rea. Então o turco tem muito a agradecer o Rea e agradecer também a Yamaha, que deu um foguete para ele nessa parte da temporada, que está conseguindo manter o turco na briga pelo título. E olha, eu não lembro, segundas metades de temporadas passadas, que o Rea passou mais de uma prova fora da liderança. Nas últimas 6 temporadas. Então você imagina que o Toprak está fazendo ótimas provas. Não dá para falar o sobrenome dele toda hora, que trava a língua e engasga com saliva. É só no começo do quadro do World Superbike que a gente fala Toprak Haskell-Ugli. E acabou, já foi a segunda vez, já deu a minha conta. Na terceira colocação, o Redding, 298, virtualmente fora da briga. Andrea Locatelli, também de Yamaha, 186. Alex Lowes, 176. E Ruben Rinaldi, italiano, da Ducati, 172. Tem uma briga ferrenha ali pela quarta colocação do campeonato. Olha, eu vou ousar que acho que 2021 é o ano dos melhores campeonatos, é o ano dos campeonatos mais apertados em todas as categorias que eu estou acompanhando. NASCAR, Fórmula 1, talvez menos a Fórmula 3, mas Fórmula 2 ali está bem parelho. Tem o World, WRC, tem uma folguinha ali do OG, talvez. Agora, no WRX, quem está dando as cartas, quem estão dando as cartas, são os irmãos Hansen, os suecos, o time e o Kevin Hansen. De novo, os maiores pontuadores, né? Dois dos maiores pontuadores no final de semana. E assim o time Hansen mantém a liderança no campeonato depois desses 26 pontos lá, mais uma vitória para ele, com 85 contra 75 do irmão. O Zabó, boa surpresa, não esperava este piloto nessa posição, nessa altura do campeonato, 58 pontos, um ponto à frente do Christopherson, que não foi dessa vez que ele ganhou a primeira no ano, 57. Mas 57 para 85 ainda não está de todo impossível, porque faltam 6 ralis para terminar o campeonato. Porém, já dá para querer falar que a vaca está deitando para o sueco, né? Depois tem o Abrin com 55 e com 51 pontos o Niklas Grohom, o finlandês. Depois do sétimo para baixo, é praticamente gente fora pela briga já, 37 pontos, não dá nem para falar o nome dele, né? A gente nem gasta espaço no slide porque está fora da briga. O campeonato vai se afunilando entre os irmãos Hansen, Zabó e Christopherson, com alguma boa vontade colocando o Abrin ali na quinta colocação. E com alguma. Nossa, tá, o Gronholm pelo respeito que eu tenho para ele como piloto. Porque realmente, cada vez mais, pelo menos nesse desenho das 3 primeiras etapas, já dá para traçar uma linha de tendência ali que os 4 primeiros vão se distanciar do restante da classificação. Final de semana também teve corrida lá do W Series na Holanda, vitória aliás, dobradinha inglesa, Powell e Chadwick. E da Bruna Tomaselli não foi dessa vez que ela pontuou de novo.
A gente torce para a Bruna melhorar o seu ritmo de prova. Tem feito, tem feito classificações razoáveis, agora o ritmo de prova da Bruna talvez esteja aí a justificativa da Academia Ferrari não ter escolhido ela. Não, lógico que a gente não estava lá no corpo de jurados da Academia da Ferrari, só que é nítido ver o quanto que a Bruna tem perdido de ritmo de prova durante as corridas. Dá para consertar. Dá para consertar, pilota nova, pilota com grande tarimba, é, com muita, oxe, fugiu a palavra. Ah, skills. Nossa, vem a palavra em inglês, mas não vem a palavra em português com muito. Ah, quando o piloto é muito técnico, vai. A pilota é muito técnica, vamos falar assim. Realmente fugiu a palavra. Perdão para vocês que estão nos acompanhando. Mas ela é, é uma ótima cartista, diga-se de passagem, né? Então, tá na fase de aprender ainda. Obviamente, vai terminar essa temporada da W Series, pode fazer a próxima temporada, quem sabe depois pular para uma Fórmula 3. Eu acredito que da W Series para a Fórmula 4 é um passo atrás. Ela tem que fazer a W Series mirando uma Fórmula 3, nem que seja a Fórmula 3 regional, para conquistar o patrocínio lá que precisa para fazer uma temporada boa e aí galgar o caminho para a Fórmula 1, que é o que ela tá lá, né? É o que é. As meninas, as pilotas lá da W Series são as pilotas que estão querendo ir para a Fórmula 1, isso. Elas não escondem de ninguém. Se alguém aparecer com a vaguinha lá e falar Chadwick vem, ela nem pisca, né? Paul vem, nem pisca. Kimi Raikkonen pode vir em terceira colocada, ela vai com braços abertos para essa vaga na Fórmula 1. Então, é por isso que elas estão lá. Mas a gente torce realmente para a Bruna melhorar esse ritmo de prova dela, né? O canal Novaco vai ficando por aqui. Nós finalizamos essa edição de segunda-feira. A gente volta na quinta-feira para fazer prévia de Grande Prêmio da Itália. Tem Grande Prêmio de Portland na Indy e tem bastante informação do mercado de pilotos na Fórmula 1. Albon, será que sai finalmente do programa da Red Bulls e vai para a Mercedes para andar de Williams? E essas e outras novidades a gente comenta lá na quinta-feira. Um grande abraço para vocês, ótima semana. Se você precisar sair de casa, use máscara. Se você não está vacinado, não dê bobeira, né? Respeite mais ainda as regras sanitárias. E que trabalho que deu hoje explicar no escritório a palhaçada de ontem do Grande Prêmio. Do Grande Prêmio não, do Brasil e Argentina. Porque, olha, Jesus amado, que bagunça. Parabéns para todo mundo. Espetacular, né? É para jogar o nome do Brasil lá no lixo mesmo. Grande abraço, a gente volta. Sobe a vinheta. Tchau, tchau.